Se você viveu entre os anos 70 e 2000 no Brasil, sabe que essa época foi marcada por marcas e produtos que pareciam eternos. Estavam em todo lugar, na TV, nas prateleiras dos mercados, nos comerciais de rádio e TV, nos nossos armários da cozinha e até na hora do recreio da escola. Mas o tempo passou, o mercado mudou e muitos desses nomes, queridos, simplesmente desapareceram. Alguns faliram, outros foram engolidos por multinacionais e sumiram do mapa. E outros até tentaram resistir, mas não acompanharam a evolução dos tempos. No vídeo de hoje, a gente vai abrir o baú da memória e lembrar de produtos que fizeram parte da vida de muita gente e que de repente sumiram. Se você gosta desse tipo de vídeo nostálgico, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder outros conteúdos como esse. Agora vamos relembrar alguns produtos marcantes do passado que desapareceram das prateleiras. Vamos começar por um nome que muita gente sente saudade até hoje: Chocolate Surpresa da Nestlé. Tá, eu sei que ele voltou recentemente, mas além de ter encolhido bastante, ele está longe de ter a mesma qualidade e não vem nenhuma cartinha de brinde. O Surpresa não era só um chocolate, era uma experiência. Nos anos 80 e 90, cada tablete vinha com uma figurinha de animais selvagens, dinossauros ou temas da natureza. As crianças colecionavam, trocavam na escola e, o mais importante, guardavam nos álbuns próprios da marca. O sabor do chocolate era simples, mas o que conquistava mesmo era o mistério de qual card viria dentro. A Nestlé encerrou a produção do Surpresa no começo dos anos 2000, alegando mudanças de mercado e custos. Antes desse ano, até houve um breve relançamento em edição limitada. Mas já na época, os fãs reclamavam que a qualidade não era mais a mesma. Mas lembrando aqueles chocolates em formato de bola ou de guarda-chuva que tinham baixíssima qualidade. Outro chocolate muito bom que desapareceu era o da Turma da Mônica. Na época em que a Turma da Mônica dominava as bancas de jornal, os comerciais de TV e os cadernos escolares, fazia todo sentido transformar os personagens também em chocolate. O tablete de chocolate, fabricado pela Nestlé, tinha embalagem vermelha, trazendo a Mônica estampada com ilustrações vibrantes, bem no estilo dos gibis da época. As laterais eram de chocolate ao leite, enquanto o meio trazia uma silhueta de um dos protagonistas em chocolate branco. A brincadeira era conseguir recortar perfeitamente a figura do personagem, deixando ela para ser comida por último. O apelo visual era forte, a criança batia o olho e reconhecia imediatamente os personagens queridos. Era o tipo de chocolate que o pai comprava no mercado só para dar um agrado na hora de passar no caixa. Apesar do sucesso com o público infantil, os chocolates da Turma da Mônica sumiram com o tempo. Não por falta de fãs, mas por reestruturação nas empresas licenciadoras e pela queda de interesse das grandes marcas em manter esse tipo de linha infantil licenciada, especialmente quando os concorrentes passaram a investir mais em produtos gourmetizados ou com apelo mais adulto, e o governo limitou a publicidade focada em crianças. Ainda falando de doces, você se lembra do chiclete Ping Pong? Ele foi lançado no Brasil pela Kibon em meados dos anos 40. O hábito de mascar chiclete tinha sido introduzido no Brasil pelos soldados americanos da Segunda Guerra, e a marca viu a oportunidade de fazer dinheiro com a nova mania. O ping-pong explodiu em popularidade nas décadas de 70, 80 e 90. Era um chiclete simples, mas que conquistava pelo sabor forte, o tamanho, que permitia fazer bolas maiores que outras marcas, pelas cores vibrantes e principalmente pelas figurinhas colecionáveis que vinham dentro desde a década de 60. Tinha de tudo: futebol, desenhos animados, heróis, dinossauros, artistas da música, era um dos grandes motores de coleções infantis da época. Foi nessa época também que surgiu a rivalidade entre o ping-pong e o Plock, que havia sido lançado recentemente. O que pouca gente sabe é que a partir da primeira metade dos anos 90, os dois chicletes passaram a ser propriedade da mesma marca, a divisão de alimentos da Philip Morris, a Kraft. Nos anos 2000, as duas marcas foram parar nas mãos da Adams, que por alguns anos estampou tanto as marcas Plock quanto Ping Pong nos mesmos produtos, antes de tirar o ping-pong de circulação de vez em 2008. Agora vamos falar de uma bebida dos anos 80 que sumiu de repente: o Guaraná Taí, da Coca-Cola. Criado para substituir o sabor Guaraná da Fanta, a ideia era bater de frente com o Guaraná Antártica. A Coca apostou pesado em marketing com jingles marcantes e comerciais estrelados por celebridades da época, mas não adiantou.
O sabor era mais suave e talvez por isso não conquistou tanto o paladar do brasileiro, que já estava acostumado com o guaraná mais forte do concorrente. O Taí acabou descontinuado no início dos anos 90, sendo substituído pelo Quat na maior parte do país, embora continuassem existindo em alguns estados do sul e sudeste. Outro refrigerante sabor guaraná que foi super popular foi o Guaraná Brahma, um dos poucos que rivalizou de frente com o Guaraná Antártica. O Guaraná Brahma surgiu com força porque vinha da própria cervejaria Brahma, uma das marcas mais tradicionais do Brasil. Na época, era comum as grandes cervejarias produzirem também refrigerantes. E a Brahma, que tinha a estrutura, distribuição e nome no mercado, resolveu apostar num guaraná refrescante, encorpado e com uma identidade forte. A bebida se tornou muito popular nas décadas de 70 e 80, sendo presença certa em festas, churrascos, padarias e comerciais de TV. Era vendida em garrafas de vidro com um rótulo verde e depois também em latas. O sabor, mais doce e mais forte que o Guaraná Antártica, com um gás potente, daqueles que pegavam no nariz quando se tomava gelado demais. Muita gente considerava o Guaraná Brahma mais popularzão, mais de rua e raiz. Ele tinha um caráter mais pé no chão do que o Antártica, que era visto como mais tradicional e família. Em vários lugares do Brasil, o Guaraná Brahma era líder de vendas, especialmente no Norte e Nordeste. E não é exagero dizer que muita gente cresceu associando o Guaraná à Brahma e não à Antártica. A guinada veio nos anos 90, quando o grupo Brahma passou por reestruturações e fusões. Em 1999, Brahma e Antártica se uniram e formaram a Ambev, que hoje é a maior fabricante de bebidas da América Latina. E aí aconteceu o que muita gente já imaginava. Não fazia sentido manter duas marcas de Guaraná concorrendo entre si dentro da mesma empresa. Como o Guaraná Antártica era líder nacional e tinha mais tradição em algumas regiões, a Ambev decidiu descontinuar o Guaraná Brahma. Foi um movimento estratégico. Em vez de deixar os dois disputarem mercados, eles concentraram os esforços de marketing e distribuição na marca Antártica, que já era fortíssima no Sudeste e no Sul. Aos poucos, o Guaraná Brahma foi sumindo das prateleiras e a nova geração mal chegou a conhecer. Hoje, ele é praticamente uma lenda urbana para quem nasceu depois dos anos 2000. Depois de comer tanto doce, a gente precisava escovar bem os dentes para não ter nenhuma cárie. E aí que entrava o creme dental Colinos. Era uma pasta de dente com embalagem verde e amarela, mentolada até a alma, com ardência suficiente para te acordar sem precisar de café. A Colinos é muito mais antiga do que se imagina. Ela foi criada em 1908 nos Estados Unidos, mas chegou ao Brasil em 1917, ganhando força a partir dos anos 50 e 60. A Colinos foi por muito tempo líder absoluta de mercado e muita gente achava que a marca era brasileira, de tão presente que era por aqui. Durante a maior parte da sua existência, ela vinha em tubos de metal, antes da popularização das embalagens de plástico para esse tipo de produto. Foi a Colinos que inaugurou aquela famosa promoção do caminhão do Faustão. Ela estava em todos os lugares, tinha comercial na TV, campanha no rádio e um marketing direto. Escovar os dentes com Colinos deixava a boca limpa, o hálito gelado e o dia mais fresco. Muita gente até reclamava que ardia demais, mas era isso que fazia parte do charme. Nos anos 90, o mercado mudou. A gigante Colgate-Palmolive, que já era dona da Colgate, comprou a Colinos. Aí veio o problema. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, proibiu a Colgate de continuar vendendo os dois produtos com a mesma força, por entender que a compra eliminava a concorrência. A empresa ficou proibida de usar a marca Colinos por 4 anos, para que a compra fosse permitida. A intenção era voltar com a Colinos anos depois, enquanto utilizava a marca Sorriso como substituta. Só que esses 4 anos foram suficientes para que a Sorriso se tornasse tão popular quanto a própria Colinos. E no fim, foi decidido aposentar a marca mais antiga no Brasil. Mas ainda tinha quem dissesse, mesmo na época, que a Sorriso não era igual a Colinos. Será que eles mudaram a fórmula ou era apenas efeito da nostalgia? Hoje, a Colinos ainda existe em alguns países da América Latina, mas no Brasil sumiu oficialmente por causa da decisão regulatória em 1997. Agora vamos falar de carro. Você se lembra da Gurgel? A empresa é provavelmente uma das histórias mais fascinantes e tristes da indústria brasileira. Ela foi a única montadora 100% nacional de carros que tentou enfrentar gigantes como Volkswagen, Ford, GM e Fiat.
Fundada pelo engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, a empresa nasceu nos anos 60 com uma ideia clara: fazer carros brasileiros para brasileiros usando tecnologia brasileira. A Gurgel se beneficiou bastante com a Lei de Reserva de Mercado, que dificultava a atuação de marcas estrangeiras de diversos setores no Brasil para que a indústria nacional se desenvolvesse. Nos anos 70 e 80, a Gurgel lançou carros como o Chavante, o X12 e o lendário BR-800. Eles eram robustos, simples e perfeitos para ambiente urbano e rural do país. Feitos com carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro, os Gurgel eram resistentes à ferrugem, leves e econômicos. Mas havia um detalhe: eles não tinham o apelo visual ou o acabamento refinado dos carros importados. Eram práticos, mas feios, funcionais, mas lentos, e caros por não terem escala de produção. Ainda assim, o Gurgel BR-800 foi um marco. Um carro popular de verdade, lançado antes do governo criar qualquer incentivo. O próprio João Gurgel dizia que o Brasil não será um país verdadeiramente independente enquanto não tiver sua própria indústria automobilística. Mas o sonho começou a desmoronar no começo dos anos 90. Com o fim da Lei de Reserva de Mercado, no governo Collor, vieram as importações em massa. Carros japoneses, coreanos e europeus invadiram o mercado. A Gurgel, que lutava com recursos limitados, não conseguiu competir em preço, desempenho e imagem. Mesmo com apelos ao governo por apoio, ninguém salvou a Gurgel. Em 1994, a empresa declarou falência. E junto com ela morreu o último projeto verdadeiramente nacional de fazer carro do zero no Brasil. Hoje, os poucos modelos sobreviventes da Gurgel são itens de colecionador. Quem tem o Gurgel restaurado tem uma peça rara da nossa história industrial. Esses produtos, e muitos outros, fazem parte da nossa memória afetiva. Não eram só mercadorias, eram parte do dia a dia, das nossas rotinas, dos nossos momentos. E quando eles desapareceram, deixaram um vazio curioso. A gente nem percebe quando param de aparecer, mas um dia acorda e pensa: ué, será que ainda existe essa marca? Se você lembrou de mais algum produto que sumiu e marcou sua vida, escreva aí nos comentários. Vamos montar juntos esse museu da memória brasileira. Porque lembrar do passado não é só nostalgia, é entender quem fomos, o que vivemos e como o mundo mudou. E tem coisa que, mesmo sumida, continua viva na nossa memória. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Agora você está vendo na tela outros vídeos do canal que achamos que você vai gostar. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!